Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Você tem sido verdadeira? Hoje nós estamos no 27º dia e estaremos vendo como ser verdadeiro como nosso Senhor Jesus. Vem comigo. Eu cresci numa cultura de cidade pequena, onde falar as mentirinhas brancas tinha se desenvolvido numa forma de arte. Veja, era inaceitável e até considerado falta de educação magoar os sentimentos de alguém. Então, de vez em quando, poderia ser necessário esticar ou distorcer a verdade, ou ser propositadamente vago, para não ofender uma outra pessoa. Por exemplo, se uma pessoa com quem você realmente não quer passar tempo junto pedisse para vocês saírem juntas, você inventaria uma história ou uma razão como desculpa. Talvez você consiga imaginar a minha dificuldade quando aos 28 anos de idade me tornei cristã. Como eu tive bons professores em distorção da verdade, também tinha desenvolvido a fina arte da mentirinha branca. Não eram mentiras grandes nem terríveis, só pequenas, mentiras brancas. A minha cultura tinha fornecido os meus modelos e exemplos por todos aqueles anos, sem mencionar uma contribuição muito forte feita pela minha própria natureza pecaminosa. Quando li o que Deus tinha a dizer sobre a minha vida, na Bíblia nova em folha, comecei a descobrir a forma de vida de Jesus. E estava escrito assim, em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. E o melhor de tudo é que eu tinha um novo modelo. Um exemplo perfeito para viver uma vida de veracidade. Você já imaginou de onde veio o conceito e a realidade da verdade e da veracidade? Todas as coisas relacionadas à verdade se originam em Deus. Por exemplo, considere essas verdades sobre as pessoas da Trindade. 1. Deus não pode mentir. Tito 1:2. 2. Deus é o Espírito e é adorado em espírito e em verdade. João 4:24. 3. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. João 17:17. 4. O Espírito Santo, o nosso Consolador, é o Espírito da verdade. João 14:17. 5. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. 6. Jesus é a palavra viva, cheio de graça e verdade. João 1:14. Observaremos a vida de Jesus baseada na verdade e os seus ensinamentos num minuto. Mas agora você se dá conta de que falar a verdade entrou nos 10 mandamentos? No texto de Êxodo 20:16, Deus disse: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em outras palavras, devemos falar a verdade e nada além da verdade. Um alerta sobre as mentiras. Além de nos mandar falar a verdade, Deus também odeia a mentira e o ato de mentir. Davi escreveu para Deus num de seus salmos, Salmo 5, verso 6, destróis os que proferem mentiras. No livro de Provérbios, lemos, o Senhor odeia lábios mentirosos. Provérbios 12:22. Em outro provérbio, Deus lista 7 coisas que ele odeia e considera uma abominação para ele. Uma delas é a língua mentirosa. Se isso ainda não foi o suficiente, outro item na lista das coisas de Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras, que está em Provérbios 6, versículo 17 e 19. Como mulheres que amam a Deus e querem segui-lo com todo o coração e refletir as qualidades inspiradoras que o nosso Salvador deixava transparecer, assumamos o compromisso neste momento de buscar essa virtude de ser verdadeiras como nosso Senhor. Como Jesus era e é a verdade, é um pouco mais difícil estabelecer claramente a evidência dessa qualidade de caráter nele, porque ele simplesmente a vivia, ele era a verdade. Mas existem algumas afirmações que ele fez que podemos guardar na mente ao nos esforçar para falar a verdade na verdade.
Aqui está um estudo dos opostos. Numa das muitas vezes em que Jesus discutia a verdade com os escribas e os judeus e os fariseus, ele teve isso a dizer. No livro de João, capítulo 8, versículo 44 e 45. O vosso pai é o diabo e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira, mas eu digo a verdade. Espero que você perceba os contrastes, o diabo contra Cristo. Mentir contra falar a verdade. É muito claro isso, não é mesmo? É chocante. É como um comentarista da Bíblia explica. As atitudes e ações dos líderes judeus os identificaram claramente como seguidores de Satanás. Eles eram ferramentas de Satanás executando os planos dele. Eles falavam exatamente a mesma linguagem de mentiras. Deus e o seu Filho Jesus deixaram meticulosamente claro que a mentira não tem lugar num Filho de Deus. Seguir a Deus, que odeia a mentira, significa que você deve falar a verdade e se recusar a mentir. Crer em Jesus, que é a verdade, fala a verdade, significa que você deve falar somente a verdade. Você deseja agradar a Deus e viver e falar como o Filho dele falava? Então, se concentre em vivenciar a segunda metade do Provérbios 12, 22 e compreender a sua inspiradora promessa. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Jesus era o sumo sacerdote. Ele era direto, simples e claro com as verdades que queria que os seus seguidores aplicassem. Ele falou palavras muito práticas em Mateus 5,37. Que me surpreendo recitando praticamente todos os dias. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. A sua mensagem era: falem a verdade, digam o que sentem, o que sintam, o que dizem. Façam o que disserem que farão e não farão. Assim os outros podem confiar e acreditar em vocês. A prática nos dias de Jesus era: e essa prática ainda está em voga hoje em dia. Acrescentar um juramento ou jurar que o que você diz é verdade, mas quando o seu sim significa sim e o seu não significa não, não há necessidade de jurar pelo túmulo de ninguém ou pela morte ou pelo nome de alguém. Não há necessidade de explicar o fato de que você está dizendo a verdade ou que está falando honestamente. Não há necessidade de acrescentar qualquer referência a Deus como sua testemunha. Como mulheres cristãs, prestamos contas a Deus de cada palavra que falamos. Deveríamos, portanto, falar somente a verdade, mas nada além do que a verdade. Paulo nos ensina como. Vimos algumas más notícias. Deus odeia a mentira e os mentirosos. Bem, infelizmente, as boas notícias nos aguardam, porque a Bíblia está cheia de ajuda e instruções para se tornar uma mulher que reflete o coração de Jesus e a sua veracidade. Os ensinos e mandamentos encontrados nas páginas das Escrituras nos falam de como lidar com o velho problema de escolher falar a verdade ou escolher mentir. Veja agora várias verdades que ajudarão a andar e viver em veracidade. E trate essas verdades como uma lista de afazeres diários. Abandonando a mentira. Primeiro, os cristãos deveriam abandonar a mentira. Efésios 4, 25. Isso significa que não temos parte de mentira ou em mentir. Devemos abandonar a mentira, deixá-la de lado, nos livrarmos dela e não ter nada a ver com ela. Em vez disso, cada crente fala a verdade com o seu próximo. Efésios 4, 25. Então lá se vai o velho comportamento, mentir, e entra o novo, falar a verdade. O apóstolo Paulo, o escritor dessas palavras, estava focando na unidade da igreja e da família de Deus. Ele sabia que mentir mina a verdade e destrói os relacionamentos. Estou certa de que você sabe que é isso verdade nas suas amizades e no seu casamento entre cristãos e até no trabalho. Paulo escreveu mais um pequeno conselho sobre a verdade para nós. Ele diz que devemos seguir a verdade em amor. Efésios 4, 15. Verdade é verdade, mas sem amor, a verdade pode acabar sendo áspera, fria e estéril. Nas palavras do líder cristão e clérigo britânico John Stott,
Diz: a verdade torna-se dura se não vier suavizada pelo amor. O amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. Como está o seu consciente de amor? Qualquer lugar aonde você vá ou em qualquer momento que gaste com alguém, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, chefes, as pessoas da igreja, você vai conversar com certeza. Quando a sua boca estiver aberta, você precisa fazer todo o esforço para falar a verdade e nada além da verdade. Você deverá trabalhar de forma intencional para falar a verdade com amor. É uma tarefa assustadora, mas vem diretamente de Deus, assim como o amor. Se você tem a sua família em casa, esse é o melhor lugar para aprimorar esse hábito de comunicar a verdade com amor. Toda mãe tem diversas oportunidades para ensinar, treinar e discipular os seus rebentos. Tal instrução é recebida muito melhor se for oferecida com uma grande dose de amor. Como mãe de 2 meninas, tentei arduamente implantar a sabedoria de Provérbios, enquanto tirava informações valiosas do coração das minhas filhas. Os meus favoritos eram e ainda são Provérbios 15:28, que diz: o coração do justo medita sobre o que deve responder, mas da boca dos ímpios jorra a maldade. E o Provérbios 16:23, que diz: o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta os seus lábios em conhecimento. Como pode ver, você tem que se esforçar para falar a verdade com amor. Quando ensinar seus filhos dessa forma, adivinha o que acontecerá? Você também estará ensinando a si mesmo a falar as verdades duras e necessárias de forma mais amorosa. Uma vez que tiver aprendido como aplicar a veracidade com a família, então estará pronta para fazer o mesmo com muitos outros que cruzarem o seu caminho. Não sejam caluniadoras. Como este livro é sobre ser uma mulher que reflete o coração de Jesus, quero especialmente trazer à tona a fofoca e a calúnia. Escrevi em muitos dos meus livros sobre a minha própria dificuldade com esses 2 pecados que fluem de forma tão fácil, tão natural. O versículo-chave, ou melhor, as verdades-chave, que penetram o meu coração, são passagens que foram escritas especificamente para as mulheres. O primeiro texto declara que as esposas dos líderes da igreja ou as mulheres que servem na igreja devem ser não caluniadoras, 1 Timóteo 3:11. A mensagem é clara e óbvia. As mulheres que servem aos outros na igreja não devem ser fofoqueiras. O outro versículo que mudou a minha vida ensina que as mulheres mais velhas, mais maduras na igreja não sejam caluniadoras. Tito 2:3. Você percebeu que essas palavras são exatamente as mesmas do versículo anterior? Isso significa que a mensagem é a mesma. Servir ou ajudar os outros, cristãos, e especialmente as mulheres na igreja, exige que não falemos calúnia ou fofoca sobre os outros. Caluniador é uma palavra usada 34 vezes no Novo Testamento para descrever Satanás. Como já aprendemos anteriormente, nesse capítulo, ele é um mentiroso e o pai da mentira. Ele defende tudo o que é oposto à verdade. Como já disse, eu tenho um grande problema com fofoca e calúnia, mas felizmente as verdades da Bíblia vieram ao meu resgate. Elas farão o mesmo por você ao buscar a semelhança com Cristo no seu falar. A verdade e a veracidade é uma qualidade de ouro e também é temporal. Ela é imutável porque está conectada com o caráter imutável de Deus. Deus não pode mentir. Ele não lhe comunica perfeitamente a verdade imutável na sua palavra. E porque ele é verdadeiro, você pode acreditar que o que ele diz é verdade. Uma de suas promessas foi que ele enviará o seu filho, que também não poderia mentir. Jesus era verdadeiro o tempo todo. Mesmo nas situações mais difíceis, ele vivenciou a veracidade diariamente, momento a momento. E o Pai foi glorificado com seu exemplo consistente. Como mulher que ama Jesus, estou certa de que você deseja honrar a Jesus com o seu comportamento e as palavras que saem da sua boca. Você o reflete, age como ele, quando permite que a verdade habite em você para controlar o seu falar e as suas ações. Quando viver e falar a verdade, independentemente do que acontecer, você colherá múltiplas bênçãos. Por exemplo, a verdade a liberta enquanto a mentira a escraviza ao seu pecado. A verdade une o coração enquanto o engano destrói os relacionamentos. A verdade é sobrenatural quando a mentira é uma reação bem natural.
A verdade faz com que você se volte para o céu, enquanto a mentira a rebaixa ao nível do enganador. A verdade é uma graça que nunca sai de moda, enquanto a mentira leva somente à desgraça. Uma mulher verdadeira sempre será respeitada e a sua honestidade sempre honrará e glorificará a Deus. Seja verdadeira como o Senhor Jesus. Ele te convida, neste momento, a ser como Ele. E você pode, porque Ele está contigo em todos os momentos. Vamos orar juntas? Feche seus olhos onde você estiver e repita comigo essa oração. Querido Senhor, de toda graça e verdade, obrigada por falares a verdade, para que eu possa te conhecer, crer em Ti e confiar em Ti. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E oro para que eu amadureça a ponto de a verdade se tornar a minha forma de vida. Amém. Toma posse dessa oração na sua vida e faça a verdade ser participante da sua vida diária. Coloque em exercício, começando pelo seu lar, e vai transbordando para todos os que te cercam. Que Deus te abençoe grandemente, que a verdade seja participante da sua vida, da sua casa, da sua família. Se esse livro tem sido uma bênção para você, abençoe outras vidas também. Compartilhe o link desse canal com outras pessoas, curta, compartilha, ative o sininho para as próximas notificações e a próxima leitura será de como ser virtuosa como o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, um beijo no coração e até a próxima.